pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a terceira unidade do nosso curso de Psicologia. Como eu sempre gosto de frisar para vocês, é fundamental que vocês retomem a leitura do texto para poder entrar em contato com essa videoaula. Eu acho que os dois processos vão se complementar. Obviamente, no texto a gente vai ter muito mais informações e uma discussão muito mais profunda do que a gente consegue fazer nessa videoaula. Aqui eu vou pegar os principais pontos que eu passei lá na construção da argumentação no texto escrito, e é uma forma de vocês entrarem, de ter um entendimento um pouco mais próximo a respeito dos principais aspectos relacionados às questões que a psicologia da educação nos coloca. Bom, então essa unidade terceira vai falar um pouco sobre algumas reflexões sobre a psicologia da educação. Bom, os processos educacionais, os processos de aprendizagem, eles são fundamentais, a gente colocá-los como objeto de reflexão para todas as áreas, todos os campos do conhecimento. Uma vez que os processos de desenvolvimento do indivíduo, eles estão necessariamente articulados com os processos de aprendizagem desse mesmo indivíduo. A gente não consegue ver uma coisa separada da outra. Assim, um ponto bastante discutido na psicologia do desenvolvimento, da psicologia de um modo geral, que incide sobre a psicologia do desenvolvimento e da psicologia escolar e educacional, é o entendimento de que desenvolvimento e aprendizagem são processos que caminham lado a lado e que se influenciam de forma dialética à medida que a gente aprende um elemento, a gente desenvolve habilidades. Quanto mais habilidades a gente é capaz de desenvolver, maiores vão ser as nossas possibilidades de aprender coisas novas. Então, são processos que vão caminhar, um influenciando sobre o outro. Então, falar sobre relações de aprendizagem é importante dentro de um contexto da psicologia, é importante para pensar, obviamente, as questões relacionadas à educação, a atuação de quaisquer profissional dentro de um contexto empresarial, organizacional, porque a gente tem que necessariamente também pensar nas possibilidades de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades específicas para atuação profissional dentro das mais variadas frentes de trabalho que a gente vai encontrar. Enfim, a questão da psicologia escolar e educacional, que coloca como ponto a ser discutido os nossos processos de aprendizagem, eles vão reverberar nos mais variados campos do conhecimento, e é isso que a gente vai ver hoje. Bom, essas relações de aprendizagem, assim, os processos de aprendizagem, eles são capazes de transformar a nossa consciência, os nossos processos psíquicos de forma qualitativa, que é bastante diferente da indicação de que que esses processos viriam a modificar, a ampliar de forma quantitativa as nossas possibilidades de aprendizagem. Quando a gente afirma, quando os autores da psicologia vão afirmar que o desenvolvimento cognitivo e que os processos de aprendizagem eles alteram de forma qualitativa as nossas funções psicológicas, na verdade o que esses autores estão indicando é que nós vamos nos tornando cada vez mais capazes de pensar a respeito de proposições complexas, de ter habilidades muito complexas, que é algo que vai caracterizar a nossa trajetória no mundo, no lugar que a gente está inserido. De forma mais específica, a participação do sujeito em um contexto histórico, social, articulado com uma instituição escolar que tem uma função bastante específica de produzir conhecimento, de transmitir conhecimento, ao mesmo tempo, obviamente, vai oferecer para o sujeito a possibilidade de desenvolver uma capacidade de ter um raciocínio lógico abstrato, que é algo que vai diferenciar a experiência humana, vai diferenciar a nossa experiência na realidade em relação aos demais seres vivos. Essa discussão que a gente está tendo aqui agora, que a gente tem hoje, ela dialoga de forma muito próxima com aquelas discussões que a gente teve na primeira unidade da disciplina, quando estava falando sobre os antecedentes filosóficos da psicologia, e aí as preocupações dos filósofos gregos, aquela indicação de que o homem é um animal racional, mas o que é a razão, o que significa dizer que o ser humano é dotado de razão, A psicologia da educação
em articulação com a psicologia do desenvolvimento, elas vão tentar responder essa questão de uma forma científica, né, a partir de métodos, de técnicas que vão se diferenciar da filosofia e que vão aprofundar esse conhecimento que também que é um conhecimento também filosófico, né? Bom, são vários os autores que colocaram para si, né, essas questões relacionadas aos processos de aprendizagem. No contexto brasileiro, de forma específica, mas que também possui reverberações internacionais, a gente pode citar as contribuições do Paulo Freire, né, que tentou também compreender como se dá os processos de aprendizagem do indivíduo, colocando esse indivíduo, né, de forma situada num contexto histórico e social, né? E aí tem aquela célebre citação do Paulo Freire que indica, né, que o processo de aprendizagem, por exemplo, da alfabetização, não é simplesmente a apropriação de letras do alfabeto, de regras gramaticais, mas ele deve implicar necessariamente uma tentativa do sujeito, né, de compreender a realidade em que ele está inserido de forma crítica, para que ele também possa transformar essa realidade, né? Afinal de contas, a gente não pode pensar os processos de aprendizagem, os processos de educação, desvinculados das questões culturais e da necessidade que o indivíduo, que nós percebemos, né, que o indivíduo percebe, de agir no meio que ele está inserido, de transformar a realidade em que ele está inserido, né? As contribuições do Paulo Freire são fundamentais para a gente pensar a psicologia da educação, pensar, né, ter uma reflexão sobre processos educacionais, tanto em um contexto brasileiro, quanto em um contexto internacional. O Paulo Freire é um autor reconhecido por vários pesquisadores de vários países, né? As contribuições dele são inestimáveis para esse campo. Além dele, também é possível indicar as contribuições do Vygotsky, as contribuições de Piaget, da Hannah Arendt, da Maria Montessori. São vários os autores, então, que se questionaram como que acontece um processo de aprendizagem, como que nós somos capazes de aprender, né? Que são questões que a escola também se coloca e que ela deve se colocar para poder pensar os processos de aprendizagem, as técnicas, os métodos mais adequados para a gente dialogar, para a gente falar sobre o processo de aprendizagem e, consequentemente, os processos de desenvolvimento do sujeito, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as contribuições do Jean Piaget. O Piaget é esse senhor simpático nessa fotografia, que tem uma contribuição inestimável para a psicologia da educação, para a psicologia do desenvolvimento e para a psicologia de um modo geral, né? As contribuições dele, né, eles servem para a gente poder pensar os processos de desenvolvimento do sujeito, porque ele vai falar sobre uma das contribuições dele, né, falando sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo do indivíduo, mas uma vez que ele pensa esses estágios de desenvolvimento cognitivo, ele oferece instrumentos, ele oferece uma teoria capaz, né, de instrumentalizar o professor, por exemplo, para ele também refletir quais são as melhores formas, quais são as melhores técnicas, os melhores métodos, né, que ele pode usar ali na relação ensino-aprendizagem. Bom, o Jean Piaget, ele é um autor que, embora ele tenha tido contribuições inestimáveis para a psicologia, para o campo da educação de modo geral, ele é um biólogo de formação, e a produção teórica dele vai dialogar bastante com o campo da filosofia. Ele até indica, né, que ele é um autor muito mais próximo da filosofia do que da psicologia propriamente dita, né? Ele vai tentar compreender como que o indivíduo ele apreende a realidade, né? Quais são as questões aí que o Piaget se coloca, né? Então, em primeiro lugar, né, assim, como que o ser humano conhece o mundo, como que nós conhecemos, como que nós nos apropriamos da realidade, né? E nesse aspecto ele se refere não só aos objetos empíricos que a gente vai conhecendo, mas ele também fala sobre o processo de desenvolvimento da linguagem, processo de desenvolvimento do pensamento, os códigos, né, de conduta. O Piaget é um autor que também fala sobre o desenvolvimento moral, a aprendizagem de regras. Então, são elementos que ultrapassam a questão da aprendizagem propriamente dita em um contexto escolar e que tocam nas mais variadas dimensões da nossa
existência. Então, a primeira questão que o Piaget se coloca é justamente essa. Como que nós somos capazes de aprender, né? Como que nós somos capazes de internalizar as relações que nós estabelecemos na vida cotidiana, né? E como que isso vai, posteriormente, ser um ponto de reflexão e um ponto que vai orientar o indivíduo nas relações que ele foi estabelecendo posteriormente ao longo da sua trajetória. Uma outra questão, como que o ser humano passa de um nível de conhecimento para o outro? É um aspecto que a gente tem que pensar e tem que colocar em debate, né? Quando o Piaget fala sobre o desenvolvimento cognitivo, ele fala que nossa primeira forma de relação com o mundo, de relação com a realidade, ela vai estar articulada à base biológica, né? Vai estar articulada aos reflexos inatos, que foi algo que a gente discutiu um pouco na unidade passada, e ele fala que por meio do exercício dos reflexos, por meio da interação do sujeito com o espaço, né, o elemento da motricidade, que você tem o início do desenvolvimento cognitivo. Então, num primeiro momento, aquele entendimento, né, de que nós somos seres dotados de razão, o que Piaget vai dizer é que essa razão que vai nos diferenciar em relação aos outros seres vivos é uma razão construída. Ela não é um elemento que nós já nascemos com ela. Isso vai sendo construído paulatinamente, gradativamente ao longo da trajetória do indivíduo, e nós temos estágios, fases, níveis, né, possibilidades de conhecimento que são diferentes ao longo da nossa história, né? Na própria infância, você tem esse primeiro momento que o indivíduo parte ali de uma inteligência prática, do desenvolvimento de uma inteligência prática, articulado com a questão motora, e segue em direção à construção, né, à possibilidade de um raciocínio lógico, abstrato, que se diferencia radicalmente dos primeiros momentos do desenvolvimento cognitivo, mas que, no entanto, só é possível porque parte dessa base, daquela base motora, daquela base do exercício dos reflexos inatos, né, que a gente vai ver lá no período sensório-motor. Tá? E aí ele também se questiona, né, como são construídas as categorias da razão, né, o que envolve esse processo, quais são os fatores importantes aí nesse processo. E aí, para a gente falar sobre o desenvolvimento cognitivo, alguns conceitos fundamentais da perspectiva do Piaget a gente tem que discutir, né? Obviamente, como eu ressaltei, no texto escrito vocês vão encontrar outros conceitos, e aqui a gente tem os principais, né? Os conceitos a partir dos quais a gente vai ser capaz de compreender a maior parte aí dos aspectos importantes da teoria do Piaget. E aí, tratando sobre o desenvolvimento cognitivo, a primeira questão que a gente se coloca, né, uma vez que o conhecimento, que o desenvolvimento cognitivo está articulado à questão dos processos de inteligência, uma questão a ser colocada é o que o Piaget compreende por cognição, por inteligência? Qual que é o conceito de inteligência que está por trás, né, que fundamenta, que sustenta toda a teoria dele? Bom, para o Piaget, a inteligência ela deve ser interpretada a partir de pelo menos duas dimensões, né? Por um lado, a gente tem a inteligência como um processo, e aí o Piaget vai indicar que a inteligência é um processo de adaptação do indivíduo, né, no contexto que ele está inserido, os problemas que ele foi encontrando, os objetos que ele encontrar ao longo do seu desenvolvimento, ele vai tentar decodificar, ele vai tentar compreender esses objetos, se apropriar de alguns aspectos desses objetos que ele vai encontrando. E nesse processo o indivíduo vai se adaptando ao meio físico e ao meio social que ele está inserido. Para o Piaget isso é um processo de inteligência, né? Um processo de adaptação. Por outro lado, ele também indica, né, a inteligência como uma estrutura, né, como uma organização, que vai indicar que à medida que nós vamos interagindo, né, no meio que a gente está inserido, e assimilando, né, nos apropriando de objetos desse contexto físico, nos apropriando de relações, né, desse contexto social que a gente está inserido também, nós vamos reorganizando as nossas estruturas mentais, e esse também é o trabalho da inteligência. É importante considerar que o desenvolvimento da inteligência, ele não vai se dar pelo acúmulo de informações que a gente é capaz de memorizar.
Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre a inteligência, a gente vê uma perspectiva do senso comum que vai associar, né, a inteligência com a capacidade do indivíduo de memorizar. Então, quanto mais informações nós somos capazes de memorizar, de gravar, mais inteligente nós seríamos. Essa compreensão, essa forma de olhar para a inteligência é uma forma um pouco equivocada se a gente assumir a perspectiva do Piaget como uma referência, né? Para o Piaget, o desenvolvimento da inteligência ele vai ser caracterizado muito mais pelas transformações, pelas diferentes formas de organização dessas informações que a gente é capaz de decodificar e de armazenar, do que pela quantidade de informações, né? Nesse sentido, nós nos diferenciamos bastante do Google, né? Quando você quer fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, você coloca lá no Google e ele vai te dar aquela quantidade enorme de informações. Algumas são válidas, outras nem tanto. Enfim, não importa a qualidade daquelas informações, o que fica claro é que uma pesquisa em uma enciclopédia, seja ela virtual ou não, num site, ou no site como o Google, ele vai te oferecer uma quantidade de informações muito grandes que nós jamais vamos ser capazes de memorizar. No entanto, nós somos capazes de, com poucas informações, a partir da reorganização, né, dessas informações, dos nossos processos psíquicos, nós fazemos muito mais do que um Google é capaz de fazer quando ele me oferece um resultado de uma pesquisa que tem 1000 resultados, 2000 resultados, 1 milhão de resultados, né? Então, para o Piaget, a nossa possibilidade de reorganização da nossa estrutura psíquica, da nossa estrutura cognitiva, a partir de algumas poucas informações que a gente retira sobre o meio físico e social que a gente está inserido, é o que vai diferenciar a experiência humana e é o que vai caracterizar o processo de desenvolvimento cognitivo, né? Essas diferentes formas aí de organização ou de reorganização, né? E aí um autor, né, um leitor de Piaget, o Pado, ele indica que crescer é uma forma de reorganizar a própria inteligência de forma a ter maiores possibilidades de assimilação. E aí nessa citação aparece um outro conceito que também é um conceito fundamental na perspectiva do Jean Piaget, que é o conceito de assimilação, né? Para o Piaget, quando ele fala sobre os processos de assimilação, ele se refere à nossa capacidade de entrar em contato com os vários objetos, né, que estão dispostos ao nosso redor, e a gente vai tentar, né, interpretar esses objetos, retirar desses objetos informações que são importantes e armazenar essas informações em esquemas, né, em esquemas prévios, em esquemas que vão formar aí a nossa estrutura cognitiva. Então, o processo de assimilação é um processo de aprendizagem propriamente dito, né? Assim, a capacidade que nós temos de retirar informações sobre um objeto e guardar essas informações, né, e usar essas informações para poder modificar a nossa forma de relação com o meio. E aí, nesse entendimento, a gente pode tanto pensar, né, a assimilação de uma teoria, como a gente está aqui discutindo a perspectiva do Piaget, né, à medida que vocês forem entrando em contato com o material escrito, com a videoaula, né, com as tutorias que a gente vai fazendo ao longo do processo, vocês vão gradativamente assimilando a teoria do Jean Piaget, né? Vocês vão internalizando essa teoria, vão aprendendo essa teoria. Então, para ele, assimilar é tornar seu alguns elementos do mundo, né? Por um lado, a gente pode pensar isso num ponto de vista teórico, mas a gente pode pensar isso no nosso cotidiano, né? Ao observar uma criança, por exemplo, que consegue andar de velotrol e quando ela ganha uma bicicleta, ela vai, enfim, ter que decodificar, né? Ela vai ter que compreender que objeto que é aquele, como que ela vai usar aquele objeto, né? Então ela vai precisar de um movimento de assimilação, de aprendizagem, para conseguir se relacionar, interagir com aquele objeto que também vai ampliar, né, as suas possibilidades de interação com a realidade. No entanto, pensar os processos de aprendizagem, né, única e exclusivamente pela via da assimilação, a gente ia ver só uma parte do processo, a gente ia compreender só uma parte desse processo, né? Aprender não é simplesmente internalizar,
interpretar o mundo e internalizar informações e aspectos desse mundo que a gente está inserido. Tem um outro movimento, né, que também é fundamental e que representa um outro conceito fundamental da perspectiva do Piaget, que é o conceito de acomodação. Para o Piaget, quando nós assimilamos determinados aspectos de um objeto, né, de um objeto do conhecimento ou de uma teoria, e a gente incorpora essas informações em uma estrutura, em um esquema, né, em um esquema de ação, um esquema de memória, ou um esquema conceitual, existe também um outro movimento, que é um movimento de adequação desses esquemas em relação à nova informação que a gente acabou de assimilar, né? Quando eu dei o exemplo, né, da criança que tem um velotrol e que ganha uma bicicleta e que ela precisa de assimilar, né, esse novo objeto, ela precisa também de acomodar os seus esquemas de ação, né, de transformar os seus esquemas de ação para ela poder conseguir andar de bicicleta. Né? Entre o velotrol e a bicicleta, você vai ter uma diferença muito grande. Primeiro, o elemento do equilíbrio, né, que é exigido no andar de bicicleta e que não aparece da mesma forma quando a criança está ali andando de velotrol. Né? A posição do corpo muda. Então, existe um esquema de ação, né, que vai coordenar os movimentos da criança, por exemplo, quando ela estiver interagindo com um velotrol. E esses esquemas de ação vão precisar ser transformados quando a criança começar a entrar em contato com uma bicicleta. Né? A esse movimento de transformação dos esquemas de ação, o Piaget dá o nome de processo de acomodação. E aí, pessoal, na medida em que o Piaget ressalta que os processos de inteligência eles devem ser compreendidos, né, como um processo também de adaptação, é importante considerar que esse processo de adaptação ele vai ser regido por esses dois movimentos, né, o movimento da assimilação e o movimento da acomodação. Na perspectiva do Piaget, para cada elemento que o indivíduo assimila da realidade, é fundamental, né, e acontece também um processo, um movimento interno de acomodação de esquemas e de estruturas mentais em relação a esse dado assimilado. Né? Então a gente o processo de desenvolvimento cognitivo, né, e os processos de inteligência, da adaptação do sujeito em relação ao meio, eles vão acontecendo pela interação entre os processos de assimilação e de acomodação, né, e é um movimento que não tem fim, isso é algo que acontece durante toda a nossa história, toda a nossa vida. E aí, um dos aspectos mais importantes, mais relevantes da perspectiva do Piaget, uma das partes da teoria dele que é bastante conhecida, né, assim, é muito discutida dentro da psicologia, dentro do campo educacional, são os estágios do desenvolvimento cognitivo, né, a teoria dos estágios que o Piaget construiu. É importante considerar o seguinte: a teoria dos estágios da perspectiva piagetiana, primeiro, ela não representa todas as contribuições do autor sobre o desenvolvimento cognitivo. Né? Elas representam um aspecto do desenvolvimento cognitivo, um aspecto dessa teoria que ele discute, que ele construiu. É um aspecto importante, é o aspecto que é mais discutido dentro da teoria dele, mas não representa o todo dessa teoria. Né? Um outro elemento, né, assim, que essa concepção de estágio do desenvolvimento, ela não foi um resultado de um processo, de uma reflexão isolada do Jean Piaget. Né? Ele realizou uma série de estudos, uma série de experimentos para poder compreender como que as crianças se relacionam com o meio, como que elas se relacionam com cada objeto que elas vão encontrando, né, dentro de situações específicas, para poder construir essa teoria. Né? Então, é uma teoria que tem uma verificação prática, empírica, muito grande, que dialoga muito com a vida cotidiana das pessoas. Né? Assim, que oferece elementos para o trabalho do professor, por exemplo, para a compreensão dos processos cognitivos, oferece elementos para as famílias, para os profissionais da educação de um modo geral, no sentido de oferecer possibilidades de compreensão das diferentes formas que as crianças vão interagir com o mundo ao longo da sua história. Né? O Piaget delimita
Existem várias formas, obviamente, de falar sobre a teoria dos estágios, mas a grande maioria dos textos que a gente vai encontrar falando sobre essa perspectiva vai indicar que a existência de pelo menos 4 estágios, né? Ou então 3 grandes estágios e o último estágio subdividido em dois subestágios, vamos dizer assim, né? Então, que são o período sensório-motor, o período pré-operatório e o estágio operatório, que pode ser lido também como estágio operatório concreto e o operatório formal. Esses estágios eles vão representar o desenvolvimento cognitivo do indivíduo do seu nascimento até pelo menos os seus 12 anos de idade, né? Cada um deles tem uma faixa etária específica que a gente vai observar as características daquele estágio de forma mais próxima, né? Mas uma vez que o desenvolvimento cognitivo ele é influenciado por fatores históricos, por fatores culturais, pela estimulação, pela qualidade da estimulação que a criança recebe ao longo do seu desenvolvimento, esse período, né, de tempo para cada estágio, isso pode variar de cultura para cultura, né, de um contexto para o outro, tá bom? Então é importante deixar essa marcação aí. Esses períodos eles não são tão cristalizados assim como eles aparecem na literatura sobre o tema. Um outro fator que é importante levar em consideração é de que nós podemos pensar, né, se um indivíduo no período sensório-motor, por exemplo, tradicionalmente ele é classificado como o período que vai dos 0 aos 24 meses. Né? O período pré-operatório, tradicionalmente, ele é indicado como o período que vai dos 2 anos, né, dos 24 meses, até os 7 anos de idade. Isso pode variar, né, o tempo de duração desses estágios. Então, o sensório-motor dos 0 aos 24, a gente pode ver um processo de desenvolvimento que a criança ultrapassa aquele estágio antes dos 2 anos. Né? O que não se altera na perspectiva piagetiana é a ordem de sucessão dos estágios. Então não importa tanto em qual momento a criança vai passar de um estágio para o outro. Né? Isso pode variar. O que não varia é que do sensório-motor, necessariamente a criança vai para o estágio pré-operatório. Né? E do pré-operatório para o operatório concreto, do operatório concreto para o operatório formal. Né? Então essa ordem de sucessão ela não varia aí no desenvolvimento cognitivo. Tá? Bom, falando do período sensório-motor, né? O período aí que marca dos 0 aos 24 meses, com algumas variações, né? Como resultado de um contexto histórico-cultural que eu já tinha indicado. Para poder falar sobre o período sensório-motor, alguns elementos são fundamentais. Né? O primeiro deles ressalta que a criança, quando ela, no momento do seu nascimento, nos primeiros momentos de vida, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ela ainda não tem claro, né, para ela uma noção de eu. Né? Ela não tem a percepção, por exemplo, de que ela é um sujeito no mundo, que ela possui um corpo e que esse mundo que ela está inserida tem objetos e pessoas com as quais ela vai se relacionar. Né? Para a criança não existem fronteiras, né? Não existe dentro e fora. Ela não consegue, por exemplo, ela não se reconhece como sujeito, essa categoria vai sendo construída gradativamente, ela não consegue coordenar os seus movimentos. Né? Na unidade passada a gente falou sobre a psicomotricidade, sobre, né, coordenação motora, falamos que isso é algo que parte lá da base biológica, dos reflexos inatos, e segue na direção do controle dos movimentos, na coordenação dos movimentos. Então, no momento do nascimento, no período sensório-motor, não existe esse controle sobre a sua movimentação, assim como não existe o entendimento de que eu sou um sujeito no mundo em meio a outros sujeitos e outros objetos. Né? Na relação da criança com a mãe, por exemplo, não existem fronteiras, a criança não tem um entendimento, ela não percebe que ela é um indivíduo e a mãe é outro indivíduo, ou o cuidador é outro indivíduo. Né? Essas fronteiras elas são muito difusas. E aí esse processo, o Piaget vai falar, né, que a experiência infantil é uma experiência indivisa, né? Que ressalta esse entendimento, né? Indivisa de que não é dividido. Ele vai dizer também sobre o adualismo infantil, né? Vocês vão encontrar lá no texto escrito. O adualismo infantil representa esse processo, né? Representa algo que não é
uma experiência que não é dual, que não existe uma cisão, não existe uma divisão entre sujeito e objeto, ou entre o sujeito e o outro sujeito. Né? Assim, a percepção da criança nos primeiros momentos de vida, durante o período sensório-motor, é uma percepção do todo, né? que é inclusive incapaz de identificar o que é dentro e o que é fora. Né? Então esse é um primeiro elemento que caracteriza aí, o período sensório-motor, o estágio sensório-motor. Tá? Nesse sentido, um outro fator, um outro aspecto também extremamente importante para falar sobre o período sensório-motor é o entendimento de que é um período, é um momento do nosso desenvolvimento em que a inteligência ela ainda não está articulada com os processos de linguagem. Né? Consequentemente, ela também, a relação dela com os processos de pensamento é diferenciada. O que Piaget ressalta nesse processo é que o período sensório-motor ele é caracterizado como o período da inteligência prática. Né? E aí é importante pensar no nome desse estágio, né? Sensório-motor. O que o nome desse estágio revela para nós? Primeiro, ele revela que a criança ela vai agir no mundo a partir das suas ações, né? Daí a palavra motor, e a partir dos seus sentidos, né? A palavra sensório. Então, a forma de relação da criança com o mundo se dá por meio dos seus sentidos e por meio da exploração do ambiente, né? Das ações motoras que vai implicar aí no início do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, o período sensório-motor ele é caracterizado por um período, né, da inteligência prática, em que vão sendo construídas gradativamente elementos que são fundamentais do nosso processo psíquico, como a noção de objeto permanente. Sobre a noção de objeto permanente, sugiro que deem uma olhada nos textos, nas referências do material bibliográfico, porque é um aspecto fundamental para a gente pensar o desenvolvimento cognitivo. Né? O que é o objeto permanente? Quando nós nascemos, quando a criança nasce nos primeiros momentos de vida, nos primeiros meses, o mundo que está, né, no entorno da criança, ele só existe para ela enquanto ela tem a possibilidade de perceber os objetos e esse mundo pela via dos sentidos. Né? Então, um objeto, por exemplo, que a criança pega com as mãos, um chocalho, por exemplo. Né? Aquele chocalho tem existência para a criança enquanto ela está lidando com ele, né? Enquanto ela tem aquele chocalho nas mãos, enquanto ela tem a possibilidade de enxergar aquele objeto. Quando a gente retira do campo de visão, por exemplo, da criança esse objeto, retira o chocalho, né, do campo de visão da criança, ela não guarda nenhum registro da existência daquele objeto. Isso vale também, por exemplo, para a relação da criança com as pessoas que estão à sua volta. Né? Assim, a criança, por exemplo, quando a mãe, quando o cuidador sai do ambiente em que a criança está, né? Assim, para a criança é como se a mãe não existisse mais, como se o cuidador não existisse mais. Porque você não tem construído essa noção de objeto permanente, que é uma das aquisições do período sensório-motor. Dentre outras tantas, que é fundamental a gente discutir, e que essa discussão está lá no material escrito. Então, peço que vocês deem uma olhada nisso lá. Passando aí o período sensório-motor, né, a gente tem a entrada da criança num outro universo, né, em um outro estágio, que é chamado o estágio pré-operatório, que tradicionalmente é demarcado ali no período de 2 aos 7 anos, que vai marcar a entrada da criança no mundo da linguagem. Né? Dizer que a criança está entrando no mundo da linguagem aos 2 anos, né, assim, é algo que precisa de um esclarecimento um pouco maior. Né? Nós já estamos imersos no mundo da linguagem desde os primeiros momentos de vida. Né? No entanto, a partir dos 2 anos, né, em média, a relação da criança com a linguagem, né, vai mudar. Né? Assim, a linguagem ela começa a se articular ao pensamento. É nesse momento que você tem a construção das primeiras representações, né, das primeiras imagens mentais. É quando a gente vai ver a criança começar a imitar comportamentos. Né? E aí, qual que é a importância de falar sobre a imitação? Né? Quando a gente fala sobre a imitação, né, o comportamento de imitar alguém,
E aí, nesse momento em específico do desenvolvimento, a criança já é capaz de começar a imitar um comportamento que ela viu em um outro contexto, que ela viu um comportamento de um cuidador, de uma pessoa próxima no dia anterior. No dia seguinte, ela é capaz de imitar aquilo. Isso indica para nós, né, que estamos aqui pensando no desenvolvimento cognitivo, que já existe um processo aí de memorização, já tem a memória começando a se articular como função psíquica, já existe uma representação daquela situação, né, que a criança vai reproduzir depois. E esse movimento de reproduzir, de imitar comportamentos, vai revelar para nós que a criança está se apropriando desses comportamentos, né? Ela está aprendendo esses comportamentos, né? Então, o período pré-operatório, ele é conhecido como o estágio da representação, porque ele marca essa mudança qualitativa na forma a partir da qual a criança se relaciona com a linguagem, né? E aí é óbvio, os elementos de linguagem eles são fundamentais para a gente pensar o desenvolvimento cognitivo, até porque quando a gente chegar lá para discutir lá o período operatório formal, a gente já tem uma inteligência, um processo cognitivo que está fundamentalmente articulado com a capacidade de representação, fundamentalmente articulado com o elemento da linguagem, né? Então, essa relação, né, do indivíduo com a linguagem, ela começa a ter modificações qualitativas a partir aí do período pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, né? É um momento que marca a passagem de uma forma de relação com o mundo vinculada à ação, né, que a gente via lá no período sensório-motor, a gente viu no período sensório-motor, e a reconstrução dessas ações e dessas relações no plano do pensamento, do plano da representação, no plano da linguagem, né? Então, o que o Piaget fala é que do período sensório-motor para o período pré-operatório, existe a passagem, né, da ação para o pensamento. O indivíduo ele começa a agir no mundo a partir das representações que ele constrói a respeito do mundo. E é isso que vai mudar a nossa forma de relação com a linguagem nesse momento aí, né? Importante considerar o seguinte: essa passagem de uma lógica da ação para a lógica do pensamento não é uma passagem que acontece de um dia para o outro, né? Quando a gente fala lá que o período sensório-motor ele vai dos 0 aos 24 meses e o período pré-operatório ele vai dos 24 meses até os 7 anos, isso não quer dizer que na passagem ali no aniversário de 2 anos da criança ela vai mudar a sua forma de relação com o mundo. Muito pelo contrário, né? Essa passagem da lógica da ação para a lógica do pensamento é algo que acontece gradativamente, né? Com pequenas modificações no processo cognitivo, que vai resultando aí nessa passagem de um estágio para o outro, que vai depender, obviamente, do contexto histórico que a criança está inserida, que vai depender de como esses elementos da aprendizagem vão estar organizados para essa criança, né? Esse mundo vai estar organizado para essa criança, para ela fazer essa passagem de uma lógica para outra, né? Bom, passado aí esse movimento do período pré-operatório, nós chegamos num período operatório, e aqui de forma mais específica no operatório concreto, dos 7 aos 11 anos em média, né? O que é que vai caracterizar o estágio operatório concreto, né? É nesse momento que você vai ter a possibilidade, né, de perceber o desenvolvimento de um pensamento lógico. Coincidência ou não, né? Muito provavelmente não, você tem a entrada, né, assim, os conteúdos curriculares, por exemplo, relacionados à matemática, relacionados à alfabetização, né, que a gente vê ali no primeiro ano do ensino fundamental, que agora, né, no Brasil começam aos 6 anos, mas durante muito tempo isso começou aos 7 anos, né, a primeira série aos 7 anos, agora você tem isso um pouco antes. Você vê a criança começar a trabalhar com relações lógico-matemáticas, né, a se apropriar da linguagem de uma outra forma também. Isso vai marcar aí o período operatório concreto. O que vai diferenciar o período operatório concreto, né, é o entendimento, o fato de que a criança vai precisar de elementos de mediação, elementos concretos, empíricos de mediação da relação dela com o mundo. Quando você tem, por exemplo,
um processo de aprendizagem da lógica matemática, de operações aritméticas, de operações matemáticas básicas, né? Então, vai ensinar a criança a somar. Para nós é perfeitamente tranquilo a gente pensar que 2 mais 2 igual a 4, e a gente faz isso como um processo de pensamento, de raciocínio, sem precisar de nenhum objeto hoje para poder fazer essa conta, né? No entanto, no início da escolarização, né, nesse período ali que a criança está com 6, 7 anos, é fundamental você oferecer para esse indivíduo, oferecer para a criança objetos com os quais ela vai trabalhar para ela chegar a essa mesma conclusão. Então, se você vai ensinar para uma criança a somar, e você vai lá falar o elemento mais básico, de somar o 1 mais 1, o 2 mais 2, é importante, primeiro, né, contextualizar essa aprendizagem, contextualizar essa ação, né, oferecer uma situação, um problema, né, na qual você vai oferecer para a criança a possibilidade dela ter objetos em suas mãos para ela manipular e ela fazer essa conta. Então, a criança tem um lápis azul e 2 lápis verde, né? Se a gente somar esses lápis, quantos lápis vão dar? Assim, 3 lápis, mas a criança precisa de manipular esses objetos, né? Então, você entrega os lápis para ela, você entrega 2 para ela, 2 para o colega, e aí a gente vai ver, nesse processo de interação, de manipulação dos objetos, o início do desenvolvimento de um pensamento lógico, fundamentado aí na lógica matemática, que é um ponto final do desenvolvimento que o Piaget vai falar que vai acontecer no período operatório formal, né? O período operatório formal, tradicionalmente, ele é demarcado ali, tendo início a partir dos 12 anos, podendo variar, obviamente, e ele vai se diferenciar do período operatório concreto justamente pelo entendimento de que, nesse momento, a criança, né, o indivíduo, ela já é capaz de se apropriar da realidade, de ter raciocínios complexos, lógicos, abstratos, sem a necessidade de objetos de mediação, né? Então, que eu falei no início da exemplificação sobre o período operatório, né? Nós somos capazes de realizar operações matemáticas, né, de somar, de diminuir, de multiplicar, enfim, de dividir, sem a necessidade de manipular objetos para isso. A gente consegue fazer isso como uma ação internalizada e também reversível, né? Que é um conceito que o Piaget vai trabalhar lá, no texto, nas referências bibliográficas que estão indicadas no texto para vocês. Então, o estágio operatório, né, assim, nesse estágio, a gente tem a possibilidade de perceber o desenvolvimento do pensamento, do raciocínio lógico abstrato, que é algo que caracteriza a experiência humana, é aquilo que nós chamamos de razão, que lá nos diálogos, né, entre psicologia e filosofia, naquele entendimento, né, de que a razão é algo que nos diferencia dos demais seres vivos, né, que os processos de pensamento vão nos diferenciar e etc., a gente está falando desse tipo de raciocínio, desse tipo de pensamento, que vai oferecer um grau de complexidade a mais para a experiência humana na realidade, né? Bom, sobre as questões relacionadas, né, aos processos de aprendizagem, as relações aí entre aprendizagem e desenvolvimento, que eu queria deixar registrado nessa aula, são essas questões, né, assim, a teoria do Jean Piaget como uma teoria do desenvolvimento, que oferece uma forma de compreender relações de aprendizagem, né, ressaltando que a todo instante nós estamos aprendendo em contextos informais, né, nos contextos cotidianos que a gente frequenta, nos espaços cotidianos da nossa vida, nós estamos aprendendo, e também estamos aprendendo em contextos formalizados, institucionais, como é o caso da instituição escolar, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Fica o convite, né, para fazer uma retomada aí da leitura do texto. Eu acho que amplia um pouco mais as questões, né, que devem ser discutidas. E aí a gente vai ter a possibilidade de ter uma apropriação desse conteúdo ainda maior. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima videoaula.